A denúncia surgiu na noite deste domingo pelas redes sociais, onde o deputado da bancada parlamentar da UNITA, Nelito Equiqui, informou que houve uma paciente que deu entrada no Hospital Geral de Luanda, supostamente por volta das 12 horas do dia 31 de março. Desloquei-me ontem, portanto queria fazer um exame de rotina no Hospital Geral de Luanda. Fui lá na minha condição de utente também. E sei que depois aquilo tinha entrado uma senhora que chama-se, portanto, Domingas Fernando, às 12 horas do dia 31, e que da mesma forma que ela entrou às 12 horas foi posta numa cadeira, deitada, porque ela não conseguia ficar sentada, portanto acabou perecendo ali, sem assistência médica absolutamente nenhuma. O mais agravante é que depois da senhora estar já morta, nem se dignaram a retirar o corpo dali, portanto o corpo permanecia deitado naquela cadeira, abandonado. E, portanto, fiz a denúncia no sentido de chamar a atenção à sociedade, às entidades competentes, portanto refiro-me ao Ministério da Saúde, no sentido de se apurar a responsabilidade da equipa médica em serviço. O deputado afirmou ainda que a paciente acabou por falecer naquela unidade de saúde por supostamente não ter recebido a devida assistência médica. Eu sei que a paciente, antes de ir para o Hospital Geral, portanto, passou por um posto médico, tinha a tensão muito alta, portanto, o problema que a levou aí é o problema da tensão. A tensão estava a 200. Quando chegaram no Hospital Geral, portanto, explicaram isso, pediram para abrir a ficha e ela ser internada. Portanto, levou 3 horas para ela ser internada. Só podia ser atendida depois de ser internada. Independentemente das dificuldades que o país atravessa, tem que haver vontade. Existem pessoas a sofrerem, existem pessoas que procuram pelos hospitais públicos e os hospitais públicos têm que ter a capacidade de atender o cidadão comum. Porque ali ele não tem possibilidade de ir à Namíbia, não tem possibilidade de ir à África do Sul, de ir à Inglaterra. Ele tem que estar aí no Hospital Geral. E se o Hospital Geral não tem capacidade, quem fala do Hospital Geral podia falar do Maria Pia, podia falar do Américo Boa Vida, não tem capacidade de dar resposta a casos dessa natureza. Mais do que a capacidade técnica, mais do que a capacidade do ponto de vista de medicamentos e outros, também falta a capacidade humana. Isso é o que mais me indignou, é o que mais repugnou qualquer um que estava ali. Portanto, podia faltar tudo, mas não devia faltar vontade de atender as pessoas. Uma situação que ocorre numa altura em que o Ministério da Saúde geralmente reafirma a necessidade da humanização dos serviços de saúde no país. Boa noite, Jamília dos Santos. Nós falamos exatamente na casa do óbito de Dona Domingas da Silva, que perdeu a vida ontem por volta das 15 horas, depois de estar durante muito tempo numa das cadeiras do hospital, ou seja, do banco de urgência do Hospital Geral de Luanda, segundo os familiares. Eu vou à conversa com um membro familiar, por sinal, a sobrinha que acompanhou a tia. Muito boa noite, fala para o Jornal da Zimbo. Como é que chama? Ana, boa noite. Ana, explica-nos como é que foi, como é que aconteceu? Só que é domingo de manhã, minha mãe acordou, foi à igreja. Me disse, Ana, eu vou à igreja, depois vou te encontrar. Então eu fiquei lá em casa. Uma hora depois, né, quando ela foi à missa, quando ela voltou, me disse que não, Ana, eu estou a me sentir mal, me leva no hospital. Você está bem, mãe, vamos no hospital. Chegando lá no hospital, a minha mãe já não estava se sentindo bem. Pegamos alguns jovens aqui, que lhe levaram para o hospital, porque já não estava conseguindo andar. Chegamos lá na recepção, disseram que não, esse caso tem que ser na chapa azul. Então, fomos à chapa azul, me deram um recibo, me deram um talão. Depois, a senhora já não estava a aguentar. Eu disse no doutor, nós já nos entregaram a ficha, então está aqui para nos abrir a ficha principal para o internamento. Só que disseram que não, tem que esperar, porque aqui cumpre-se bicha. Então, como a minha mãe não estava... Mas ela chegou lá em que estado? Já estava mal mesmo, porque ela estava se queixando de tensão, estava se queixando que essa veia aqui de trás estavam a puxar, Então, quando eu disse no doutor, o doutor disse não, tem que esperar. Então esperamos, só que estava a demorar muito, fomos 2 horas, 3 horas, depois disseram que não, tem que medir tensão.
Fomos para medir tensão, a tensão já estava muito alta, já estava 271, já era muita coisa. Depois ela começou a lançar, até os pacientes que estavam na recepção começaram a falar, médico, estão a ver mesmo a pessoa morrer, vão deixar essa senhora morrer mesmo, não podem só socorrer essa senhora. Ela disse, não, tem que esperar, porque também tem muito doente aqui, tem que esperar. Eu disse, não, mãe, minha, senta aqui. Morreu a que horas? 15h30. Das 12 até 15h30 não recebeu assistência médica. E qual é agora? Nós queremos justiça. Queremos que pelo menos... Justiça de quê? Olha, é complicado. Perder uma mãe é complicado. Nós só queremos que o hospital, os médicos reconheçam o que fizeram, né? Porque... Acham que houve negligência? Sim, houve. Porque não houve assistência médica. Houve mesmo. Só queremos justiça. Só queremos que os médicos reconheçam o que fizeram. Porque tinha médicos. Quando você contacta esse médico, não, eu não sou dessa área, vai no fulano. É complicado mesmo. Complicado. E já receberam alguma informação do Hospital Geral? Sim, os doutores estão a ligar, agora não sabemos se querem, que estão a nos perguntar qual é a sugestão, qual é que vocês estão a pensar, o que vocês precisam. Quando a minha mãe estava viva, eles não estavam presentes. E não vão devolver mais o corpo da minha mãe, porque a minha mãe morreu na cadeira. Banco de urgência, na cadeira. Depois de morrer, pedimos para levar o corpo na morgue. Disseram que não tinha documento. Então eles deixaram dispersa. Muito obrigado. Foi a conversa com a Ana, a sobrinha da senhora Domingas da Silva, que perdeu a vida ontem no Hospital Geral de Luanda. Dona Domingas da Silva tinha 43 anos de idade, era crente da Igreja Católica. Ontem mesmo ainda assistiu à missa e, segundo informações de algumas irmãs da Igreja, ela ainda participou de uma campanha de saúde e foi de lá onde lhe foi dito que a sua tensão estava alta. E quando chegou a casa decidiu ir então ao Hospital Geral de Luanda. Portanto, Dona Domingas deixa 4 filhos. Boa noite. É uma questão que ocorre numa unidade hospitalar e a nossa atitude é de ser levantar um inquérito para o esclarecimento do que aconteceu. Agora, aquilo que eu lhe posso dizer em relação à questão de morte por atendimento, por não atendimento médico no banco de urgência, é preciso que nós comecemos a perceber bem quando é que uma pessoa entra no hospital e morre em menos de 2 horas. Nós consideramos essas mortes, aquelas mortes menos de 48 horas, que são mortes que a causa está fora, não está dentro da instituição. O que acontece habitualmente é que os doentes chegam em fase tardia e em circunstâncias praticamente portanto, no estado agônico, estado já terminal. Mas sobre este caso específico, temos que fazer um inquérito, temos que apurar responsabilidades. Há questões jurídicas envolvidas nesta questão, independentemente das questões de ordem ética, de ordem humana, nós temos que responsabilizar, a própria instituição tem que assumir a responsabilidade.